E aí, torcedor do Verdão, beleza? Mais um vídeo aqui no canal JP Palmeiras para trazer as últimas informações. Estou trazendo aqui para vocês o troca de passes, falando tudo sobre o nosso Palmeiras, galera. Palmeiras que conquistou uma classificação histórica, galera, para a final da Libertadores. Palmeiras e Flamengo aí mais uma vez. Palmeiras que conseguiu a última Libertadores em cima do Flamengo. E o Verdão tem tudo aí para conseguir mais um título e ser tetracampeão da Libertadores. Agora o Verdão aí vai virar chavinha para o Campeonato Brasileiro, a qual é líder do campeonato com 62 pontos. O Verdão vai enfrentar o Juventude no domingo às 18h30, galera. Jogo que vai acontecer fora de casa. Fica aí até o final do vídeo e não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Falando sobre a disputa do título, né? Essa disputa que está ponto a ponto, o Palmeiras com 62, o Flamengo com 61. Os dois times jogam nesse final de semana. Vamos começar com informações do Palmeiras. O Palmeiras, quem sabe tudo do Palmeiras é a Amanda Barbosa. Chega mais, Amanda. Fala pessoal, tudo bem? Quase um dia depois dessa noite mágica do Palmeiras, essa classificação histórica à final da Libertadores, o clima que a gente acompanha aqui nas ruas de São Paulo ainda beira a euforia, né? O pessoal caindo a ficha de tudo que aconteceu na noite desta quinta-feira na casa do Palmeiras. Bem, alguns assuntos têm repercutido, né, nesse dia, um deles relacionado ao Veiga, jogador aí do Palmeiras que deu a volta por cima de novo, né? Ele que teve um ano aí de pouco protagonismo, entra em campo ontem, 2 gols marcados, inclusive o gol dessa classificação aí da equipe. O Veiga que mais cedo, né, a gente conversou com ele, o Abel brinca que ele ficou bravo porque foi substituído na primeira partida aí contra a LDU, ele disse que não tem nada disso, que ele entende o Abel, que o jogador gosta ali de estar em campo, né? Mas num clima muito leve, muito equilibrado ali também o do jogador, semelhante ao que a gente vem observando nas apresentações dele aí em campo, né? O Veiga que se tornou o vice-artilheiro do Palmeiras com 22 gols marcados, né, em jogos de Libertadores, na história ali, né, do Palmeiras na competição. Um outro assunto que repercutiu também é a permanência do Abel no Palmeiras ou não, né? Ele foi questionado sobre isso na coletiva pós-jogo e ele falou que não tem a ver só com assinar um contrato, ele quer condições de trabalho também. O Abel fala disso até porque ele acha que a imprensa, que a torcida é muito dura, né, com os técnicos no Brasil. E ele ficou chateado ali com as críticas que ele recebeu depois da eliminação do Palmeiras na Copa do Brasil. Então é uma história que ainda a gente vai ter que aguardar os desdobramentos, né, sobre essa permanência do Abel ou não no comando do Palmeiras para mais temporadas. Aí a gente lembra que o contrato dele a princípio se encerra no fim desse ano, né? O Palmeiras se reapresentou hoje na academia de futebol, né? Embora tenha todo esse clima de euforia ainda por conta dessa classificação da equipe à final da Libertadores, o time se reapresentou, já voltou ao trabalho, até porque tem Campeonato Brasileiro no fim de semana, o time enfrenta o Juventude fora de casa, então toda a preparação agora está voltada para essa partida da equipe pelo Campeonato Brasileiro. Grande abraço a todos. Valeu, Amanda, obrigado pelas informações. Agora é saber quem vai para campo, né, Belly? A questão da energia, o Palmeiras se desgastou bastante para conseguir fazer esse jogo com o placar necessário, os 4 gols de diferença. Não pode tirar o pé de jeito nenhum do Campeonato Brasileiro, porque a disputa com o Flamengo é muito acirrada e essa rodada, especialmente na teoria, acho que favorece bastante o Flamengo, que vai pegar o último colocado, virtual rebaixado, Sport no Maracanã. Então é preciso pensar muito bem antes de escalar o time para essa partida lá em Caxias. Os jogos da Libertadores tiveram desdobramentos interessantes, né? Porque a gente está falando de uma final dos 2 times que estão na ponta da tabela e é um Campeonato Brasileiro que ainda não está decidido. Então, eles estão focados, obviamente, na final, isso não tem a menor dúvida, mas eles não podem, em hipótese alguma, largar o Campeonato Brasileiro, até porque estão muito próximos, os 2 da taça, né? Então, claro, um desses desdobramentos, sem sombra de dúvidas, é a administração do elenco. A gente está falando, claro, dos 2 melhores elencos
do país, 2 times muito qualificados, que investiram demais para ter no plantel deles quem eles têm, só que faz parte, né? Encontrar esse equilíbrio, gerenciar, controle de carga, toda a questão desse desgaste. Lembrando que o Palmeiras antes, né, a primeira partida foi na altitude, então você ainda tem essa questão fisiológica extra, que pesa contra a equipe alviverde, né? Então, naturalmente, o Abel Ferreira é um cara que vai encontrar esse caminho. A tendência é sempre o Abel Ferreira encontrar uma solução para os eventuais problemas do Palmeiras. Se precisar realmente gerenciar esse elenco, né, conseguir ali fazer uma rodagem, uma minutagem maior para quem estava sendo menos utilizado, ele vai saber fazer isso muito bem, não tenho a menor dúvida. Mas o momento talvez peça esse equilíbrio entre os considerados titulares, os jogadores com menos minutagem para dar mais confiança. Inclusive o Felipe Luiz falou sobre isso. Falou sobre isso depois da classificação sobre o Racing, falando que nesse decorrer, nesse tempo, nesse intervalo de tempo até a final, que ele ia precisar fazer esse gerenciamento com o Abel Ferreira, não vai ser diferente. A questão, né, Alex, é que, por exemplo, no caso do Palmeiras, ele vem numa batida de jogos importantes, decisivos e trocando pouco, né? Porque houve o clássico contra o Flamengo no Maracanã, altamente desgastante, depois um jogo na altitude, depois no fim de semana outro clássico contra o Cruzeiro, né? Um jogo importantíssimo, e aí a partida dos 4-0. Então, assim, esse time, com uma ou outra alteração, né, vem jogando seguidamente. Não sei qual vai ser o planejamento para esse jogo contra o Juventude, mas você imagina que ele vai fazer mais ou menos a mesma coisa, mantendo o esqueleto principal do time? Eu acho que sim, cara. Tem um lado que é assim, esses 2 treinadores, eles têm que cuidar também da cabeça deles, porque eles precisam estar frescos e lúcidos para tomar as decisões. Uhum. E hoje melhorou muito isso em relação aos tempos mais atrás, mais antigos, é que eles têm uma comissão técnica muito grande. Então, esse negócio de quebrar cabeça de treino, o que vai fazer, o que não, já chega mais mastigado. Porque ele é a cabeça central disso. E desgasta... Divide um pouco as funções, né? Desgasta pra caramba, cara, você ser treinador. Pode parecer que não, mas ele é difícil. Então, você pode estar meio sobrecarregado. Você pode ver que... Eu acho que dá pra perceber, e algumas pessoas, ou muitas delas percebem, quando o treinador está mais desgastado ou menos, né? E essa descarga emocional, ele tendo essa energia, ele vai conseguir contagiar os outros. Então, é mais para um contágio emocional agora. É ruim, né, essa distância de 3 jogos, igual do Flamengo de quarta para sábado e do Palmeiras de quinta para domingo, num momento já de final de temporada. O ideal é que tivesse daí, de repente, um dia a mais, né, nesse sentido, mas muitas vezes acaba não sendo possível. Mas o melhor de tudo é eles terem opções, né? Uhum. Eles se organizaram para ter jogadores à disposição, que mesmo que não esteja lá com o seu sanguinho a 100% recuperado, aquele que tiver ali a 70%, 80%, tem alguns muito bons que estão ali com esse 100%. Então, esses jogos são de uma descarga emocional muito grande, então você precisa recuperar rapidamente, porque o Flamengo jogando em casa, beleza, né? Vai pegar o último colocado e tem uma tendência, uma probabilidade teoricamente maior de vencer. E o Palmeiras pega o Juventude fora, então tem uma viagem. Faz a viagem direto, né? O bom das capitais, pelo menos, tem isso. Mas é uma viagem no meio do caminho aí que, agora, certeza que eles não vão abrir mão, nem devem, né? Tem que esperar esses 30 dias. E do queira ou não, se você der uma escorregadinha em 2 rodadas e seu adversário ganhar, fica ruim. Eu tenho a impressão, né, o Felipe, até pela característica do jogo, o Felipe vai poupar mais do que o Abel, né? Porque um jogo em casa contra o Sport, com todo respeito ao Sport, a campanha é péssima. O Sport não tem conseguido fazer muitos pontos, conseguiu tirar pontos do Cruzeiro no Mineirão, mas não tem conseguido pontuar, especialmente fora de casa no Brasileirão. Então eu imagino que mesmo sem a força máxima, contando com muitos jogadores que hoje estão ficando no banco de reservas, e o banco do Flamengo é fartíssimo, assim, né? Com jogadores de um calibre muito alto, tenho a impressão de que o Felipe vai conseguir trocar mais do que o Abel, né? Porque o Juventude, apesar de também estar na zona do rebaixamento, lá em Caxias quase sempre é um jogo mais truncado, mais difícil. Imagino um Palmeiras um pouco mais próximo do time principal. E o Juventude está mais vivo na competição do que o Sport, ainda tem um pouco mais de esperança. Ainda tem um pouquinho mais de esperança. São 9 pontos que separam os dois. O Sport, último colocado com 17, o Juventude, penúltimo colocado com 26. Então, existe uma grande diferença entre esses dois, apesar de ser apenas uma posição. Né? O Juventude ainda tem a esperança de se manter na Série A.
Para o esporte, a situação é praticamente irreversível. Não, já é. É fazer as suas contas, vencer tudo e fazer as contas pelos outros. Mas o Juventude ele ainda tem um pouco mais de chance ali de se manter numa primeira divisão. Então, o desafio para o Palmeiras acaba sendo maior, apesar de realmente ser uma diferença muito grande do Palmeiras para o Juventude e também do Flamengo para o Sport. E não dá para diminuir, eu acho, de repente, a quantidade de desgaste que esses dois times tiveram, porque o Flamengo tinha ganhado aqui em casa e foi jogar fora, e o Palmeiras tinha que fazer 3-0. Não, decisão é decisão, né? E o Flamengo pegando o Sport, ele vai pegar o Sport numa transição de treinador, que às vezes acaba trazendo algo, né, anímico e tal, que você faz aquele jogo da sua vida, porque você consegue dar uma recuperada, então também vai ter que tomar cuidado. Eu vejo o Flamengo, principalmente Léo Pereira, que tem jogado direto. E agora o Ortiz está recuperado, então dá para montar uma dupla com o Ortiz e Danilo, por exemplo. Eu vejo Jorginho, porque o Pulgar voltou agora há pouco tempo, e você tem o Saul. Mas também talvez fosse importante tirar o Pulgar, né? Porque o Pulgar estava machucado até agora há pouco. Sim, então você colocá-lo numa aí depende de análise, mas se você for pegar depois que também o Jorginho voltou, ele também está nessa sequência, mas pegando assim, porque eu falo de administração, porque você tem jogador de qualidade para pôr, não tem porquê eu não dar uma baixada nesse estresse. Se a gente pensar aqui, ó, fazendo de cabeça uma escalação rápida aqui, sem utilizar os jogadores que têm jogado mais comumente. Dá para jogar Rossi, né, que joga sempre. Dá para jogar Emerson Royal, Varela foi titular no último jogo. Das laterais ele tem opção? Ele tem opção. Aí dá para fazer Léo Ortiz, Danilo, por exemplo, e na lateral esquerda o Vinha ou o Ayrton Lucas. Tranquilo. No meio campo, se você não usar o Jorginho, por exemplo, e nem o Pulgar, Saul. Joga com o Saul e De La Cruz, por exemplo. Tem o Alan ainda, uma outra opção. Aí daí pra frente você tem Bruno Henrique, você tem Samuel Lino, você tem Michael. Aí eu acho que ele não poupa ninguém a princípio, principalmente jogando em casa, né? Porque aí já é um lado que desgasta, mas desgasta menos. E tem uma outra coisa, se a gente pegar os últimos jogos todos, o Arrascaeta tem saído. Todos os jogos ele sai ali no começo do segundo tempo, 15 do segundo tempo, ele já tem tirado, por exemplo, o Arrascaeta. Então, acho que ele também está dosando os minutos do Arrascaeta para tentar tê-lo em campo sempre. Porque sabe que é um jogador altamente desequilibrante, né? É decisivo, né? E está na sua melhor temporada na carreira. Então, está sendo esse cara muito protagonista no Flamengo. O Flamengo tem muitos protagonistas, né? Muitos candidatos a protagonista aí desse Campeonato Brasileiro, na Libertadores também, mas é natural esse controle de carga, é natural esse alívio de estresse também, uma carga emocional muito alta, o Alex falou muito bem, porque são jogos difíceis, né? O Flamengo veio, a gente falou, claro, da sequência do Palmeiras, o Flamengo também veio numa batida tensa, levou uma disputa de pênalti, né? Levou um jogo de quartas de final para disputa de pênalti, fora de casa, o Rossi brilhou, apesar de ter falhado no decorrer da partida. Enfim, são coisas do futebol. Mas é natural. Acho que esse gerenciamento nesse próximo mês ele vai ser crucial. Porque todo mundo quer ganhar o Campeonato Brasileiro, mas todo mundo também quer ganhar a Libertadores. E aí a gente tem os dois times que estão brigando lá em cima no Brasileirão que vão fazer essa final. E outra, a gente fala de estresse, não é só da cabeça. Não, ele é acumulativo. É. O atleta gente. O atleta de futebol, para te falar bem a verdade, raramente você vai ver, numa diferença principalmente de 72 horas, essa janela metabólica que eles falam, depende de alimentação e todos os cuidados, ele vai ser muito difícil chegar 100% recuperado. Aí você pega uma sequência de meses, ou que seja 10 jogos, que tá em um Léo Pereira, jogadores que jogam com mais frequência. Esse cara não vai conseguir estar em 100%. Então ele gera um estresse. Desse estresse, dessa falta de recuperação, de tempo para se recuperar, ele vai te atrapalhando conseguir chegar mais perto do 100%. Pelo contrário, você vai perdendo, você vai regredindo. E aí o risco de lesão ele acaba aumentando. Por isso que a administração depende de um treinador com a sua comissão bem fresco para tomar a decisão certa. Fora isso, só mais uma questão ainda de Palmeiras com você, Alex, porque eu queria saber de quem esteve lá dentro. É possível, porque sempre que há um jogo com uma descarga emocional enorme como esse, contra a LDU, né, que você tem a obrigação de fazer 3 gols de diferença no mínimo para levar para pênaltis, e você consegue o objetivo, você tem uma descarga ali, né? Fala, ufa, caramba, foi.
né? Só que tem um jogo pela frente agora. É possível manter uma mobilização parecida com aquela da última quinta-feira? É possível, Felipe, mas muitas vezes a gente não controla. É super difícil sair de um jogo desse eliminatório. Não é comum a gente conseguir ver um time jogar o que jogou na quinta-feira, se classificar para uma decisão e num jogo de Campeonato Brasileiro, embora seja um jogo altamente também importante porque vale título, né? Você manter a mobilização dos jogadores, né? É difícil, é a parte difícil de você ser vencedor e criar essas dinastias aí que você vê ao longo do tempo, né? Porque jogo eliminatório, você sabe que é aquele jogo ali. Você vai canalizar, você vai conseguir trazer mais, porque ali não tem de onde sair. Você vai depois de um jogo desse, para um jogo que tem ainda mais 10 rodadas, mais 9 rodadas, não é que você fala assim, se eu perder não tem problema. Você não quer, mas o controle realmente é difícil. Não é fácil. A gente falava sobre o estresse da comissão técnica, o Alex falando sobre a lucidez, que é importante nesse momento. Veja o que fez o João Martins. Ele foi, né, se descontrair, olha lá. O João Martins aqui, ó, sentado, tomando a sua cervejinha, olha lá. Coisa boa lá, numa sexta-feira, assim, que nem a de hoje. Não ia estar mal, não, hein, Alex? Olha lá. Tipo de vitória. Ele comemorando com a galera. Tá bebendo bem. Mais uma sede, pelo jeito. A gente costuma ver o João Martins como? Sempre reclamando da arbitragem, né? Mas aí ele tá num momento legal de descontração com torcedores do Palmeiras, dando uma curtida aí na vitória e na classificação da final. Todos têm o direito. Isso ajuda a recuperar o emocional. Ajuda, Alex. Dá uma boa ajuda. Olha, vamos ao primeiro intervalo aqui do Troca de Passes. Já já a gente volta com detalhes do Flamengo. O Richard Souza vai chegar para trazer tudo sobre o rubro-negro aqui no Troca de Passes. Vamos... Então é isso, torcedor do Verdão. Valeu por chegar até aqui no final do vídeo. Não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Se você ainda não for inscrito aqui no canal, já se inscreva. Ative o sininho de notificação para não perder nada que eu posto aqui no canal. Falou e até mais!